Vamos entender primeiramente o que é o acrônimo SQL, ou Linguagem de Consulta Estruturada. Esse é o significado que utilizamos para definir bancos de dados que se comportam como tabelas. Essas tabelas funcionam como um arquivo no Excel, com linhas e colunas. Já o NoSQL, ele segue esquemas flexíveis. Um deles é o chave-valor, que ficaria algo como o que está sendo mostrado na tela. Uma outra estrutura mais comum no NoSQL são os de objetos, o que vamos utilizar na aula de banco de dados. A grande vantagem do NoSQL é que poderíamos adicionar valores e propriedades e remover qualquer um deles sem problema algum, enquanto que no SQL precisaríamos de um processo de migração para adaptar todos os valores anteriores. E também, no SQL, a gente não poderia ter uma estrutura dinâmica como essa que está na tela agora. Então, pessoal, agora que a gente já viu como que funciona um banco SQL e um NoSQL, a gente vai montar o nosso banco NoSQL, né, que é o MongoDB, que é a estrutura de objetos que a gente viu aí naquelas cenas anteriores, beleza? Então aqui eu já comecei a criar minha conta, né? É só você conectar aí com o seu Gmail e tal. Vai nesse site aqui do Mongo, eu vou colocar o link na descrição. E aqui eu vou pular a personalização, beleza? Ele vai pedir aqui para criar o cluster. Eu vou criar o cluster, vou deixar como zero mesmo, vou colocar free. Vou tirar da AWS, você pode deixar do jeito que você quiser, já que é free. E aqui vou criar ele. O cluster ele demora um pouquinho para ser desenvolvido. A única coisa que você tem que lembrar aqui é só de pegar a sua senha, né? Então eu vou pegar esse aqui, depois eu vou mudar esse aqui, lógico, para vocês não terem acesso. Eu vou pegar esse username e essa senha, vou mandar criar. É importante você criar essa conta aqui que vai ser o acesso para o nosso banco de dados, beleza? Então, chose, aí você vem aqui em drivers e ele vai te dar isso aqui, ó, que já é a conexão com o banco de dados. Eu vou copiar ele aqui, vou deixar também salvo no meu Notepad. Agora eu vou esperar um pouquinho até terminar de fazer esse deploy aqui. Enquanto você vê essa partezinha aqui de cima, azul, não dá para você acessar o banco de dados ainda. Então já voltamos aí. Agora que a gente configurou, a gente tem que fazer essa conexão, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu preciso do meu Env funcionando, né? Meu Env, para quem não sabe, aí, é um arquivo que vai ter suas senhas, tudo que você tem aí de mais seguro, você vai guardar no .env, que é um arquivo que não vai subir para o GitHub. A gente vai configurar ele sempre na máquina do servidor que a gente for utilizar, certo? Vou criar uma chave aqui, vai chamar sua conexão com o banco. Como que a gente pega a conexão com o banco? Eu já tinha mostrado ali no começo, né? Como é que você fazia, criando aquele usuário. E aí ele te gera algo dessa maneira, né? Essa senha aqui, essa conexão com o servidor. E você cola essa conexão com o servidor aqui. Certo? Ó, dessa maneira. Se você não pegou, então vamos fazer aqui na mão. Você pode vir aqui em Database Access, né? E aí você pode criar um usuário. Vou colocar aqui como admin. E aí eu vou gerar qualquer coisa aqui. Auto-generate. Beleza. Vou pegar essas duas informações aqui. Admin. E eu vou pegar agora a senha. E agora eu preciso pegar a conexão com o banco. Como é que eu faço? Volto aqui no Mongo, na parte principal. E ele vai ter ali no meu cluster Connect. Isso aqui, ó. Vou vir aqui em Connect. Ele vai ter esse escrito aqui Drivers. Vou copiar o Drivers. E aí ele vai ter aqui, ó, o meu usuário, né, Neves Fortec e minha senha. Como eu criei um novo usuário, eu criei esse admin aqui. E aí eu vou colocar minha senha aqui. É isso. Não tem mais o que fazer aqui. Deixa eu só ver se eu salvei o usuário. Acabei não salvando o usuário. Deixa eu aqui, ó. Admin. Vou pegar aqui a senha. E eu vou escolher também aqui o role dele que vai ser admin. Adicionar o usuário. Beleza, aí você só usa as credenciais, troca aqui, deixa o ponto para ele saber o que é usuário e o que é a senha e pronto, você já tem a sua configuração feita. Última coisa que eu vou fazer aqui agora é o Network Access.
Eu vou adicionar aqui, ó, Allow Access from Anywhere, para a gente conseguir acessar esse banco de qualquer lugar. O melhor dos casos aqui seria se você tivesse o banco apontado só para o IP do servidor back-end, né? Mas como isso aí ia ser um pouquinho mais complicado, eu deixei como livre aqui. Até porque é mais questão de acesso mesmo, né? Então, vou esperar aqui um pouco. Tá pendente. Vamos aguardar um pouco de novo. Beleza, feito isso agora, vamos copiar aqui, né? Pegar aqui minha senha. Vou colocar aqui no meu DB-Key. E aí, como que a gente faz para acessar esse ponto .env? Eu já configurei aqui, né, das últimas aulas que a gente viu desse back-end, eu já configurei no próprio Node. Ele vai ter isso aqui, ó, .env file, e ele já vai apontar para o ponto .env. Mas como que a gente faz para acessar esse dado? A gente vem aqui, e aí eu posso colocar aqui um console.log process.env.dbkey. Né? E aí, se funcionar, quando a gente rodar aqui, ele vai aparecer pra gente. Ó, tá vendo? Ele apareceu o dado aqui pra gente. Então é dessa maneira que a gente acessa o que tá no ponto .env, certo? Beleza. Agora feito isso, a gente tem que montar a nossa conexão. Eu já tenho uma conexão aqui pronta, que eu sempre utilizo para as minhas aulas aí. Até se você for criar pelo script da Zeus, um, um back-end com banco de dados, ele vai te dar esse mesmo script. Connect.js. E aqui eu vou adicionar esses dados. Última coisa, tem que fazer a instalação do Mongoose. O Mongoose ele é uma ORM, né, que é basicamente um framework para o Mongo, que vai facilitar o jeito como você salva os arquivos e busca os arquivos no Mongo. Então, é quase o padrão de fábrica hoje em dia a gente usar o Mongoose, quase todo mundo usa. E é muito bom. Beleza. Agora tá aqui a nossa conexão com o Mongo. A única coisa que eu vou fazer aqui agora é importar essa conexão. Então vamos lá. Connect do Mongo. Importei essa conexão. Vou abrir aqui. É isso. Vou abrir essa conexão. E aí ele vai falar pra gente se vai dar certo a conexão ou não. Se der certo a conexão, ele vai dar algo como Connected to Database aqui, ó. Foi isso que ele falou. Então quer dizer que deu sucesso. Se você colocar algo errado, né? Ou se o usuário não tiver atualizado lá, por exemplo, eu vou trocar o Wave aqui para vocês darem uma olhada. Ele vai dar um erro de autenticação. Então, geralmente, quando dá erro de autenticação, é porque você tem alguma coisa errada aqui na senha, ou porque o usuário não foi criado corretamente lá no Mongo. Certo? Beleza. Essa parte está feita. Agora, a gente tem que migrar essas pods, a gente tem que migrar elas para o nosso banco de dados, né? Esse que é o intuito da nossa aula de hoje. Agora, como que a gente faz? A gente vai precisar de uma rota de post que vai mandar esses dados para o nosso banco de dados. Então, a gente pode colocar aqui, ó, router post. E vamos copiar esse aqui, ó. Beleza? Tá. Isso aqui é um jeito da gente fazer isso aqui. Já está com post. E aí, o que a gente vai precisar? Vou precisar de usar um arquivo que vai chamar index.local.http. Se você nunca viu minhas aulas aí, a gente usa uma extensão que chama Hash Client, essa extensão aqui. Se você usar essa extensão, você consegue fazer chamadas na sua API de maneira fácil. Beleza, agora a gente já criou o arquivo, eu vou precisar de mandar essa requisição. Então como que eu vou fazer? Eu vou montar aqui meu post, vou mandar esse body aqui que vai ser o ID do autor, vai ter o autor, vai ter o coach, em inglês e português, e vai ter o ID, né? Bem simples. Se a gente mandar essa requisição agora, ele mandou um OK pra gente, né? Mas ele só reenviou aqui pra gente o que estava lá antes, né? Então ele não fez nada, certo? Então o que eu quero fazer aqui? Primeiro vamos dar um console. Eu quero ver o body que está vindo
nessa requisição para mim. Ó, ele tá vindo com esse body, então tudo certinho aqui, beleza? Agora que a gente já tem o body vindo corretamente, a gente tem que inserir esse body no nosso banco de dados. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa de algo que chama esquema. Os esquemas são como se fosse o esqueleto de cada modelo que a gente tem para o nosso banco de dados. Por exemplo, o modelo da nossa aplicação vai ser esse aqui, ó. Um quote em inglês, um quote em português, o autor e o ID. Esse aqui é o modelo das nossas quotes, né? Cada uma dessas quotes vai seguir esse padrão aqui. Então a gente cria algo que chama como modelo, certo? Então como que a gente vai fazer esse modelo? A gente tem que montar essa esquema. Então aqui eu vou criar na database uma pasta que vai chamar de esquema e a gente vai chamar isso aqui de quotes.js, certo? Agora eu já vou pegar aqui copiado, eu vou explicar para vocês como é que funciona cada um desses. Aqui a gente vai criar um ID, né? Então o ID vai ser de tipo número, porque é o que está aqui no nosso banco de dados fake que a gente montou, né? O ID vai ser o número, o quote em inglês e português vai ser string, que é texto, e o autor também é o texto. Todos os quatro são required, e o ID é único. Quer dizer que a gente não pode inserir o ID 1 mais de uma vez. E a gente vai ver isso depois, na hora que for inserir aqui os dados. Beleza. Feito isso, agora a gente tem essa quote esquema que a gente está exportando como quote. Então, todo lugar que eu quiser inserir um quote ou buscar um quote, é só eu pegar aqui e escrever quote na minha aplicação. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, quote, importar. Vou importar ele. E eu vou colocar aqui, ó, quote.create. Isso aqui é para inserir dados. E aí eu vou botar o rec.body. E aí como que a gente pode testar se deu certo? A gente pode esperar essa execução. Assim. Vou esperar a resposta e enviar essa resposta. Depois a gente vai verificar aqui também no Mongo se deu certo essa inserção. Vamos ver. Ó, ele mostrou pra gente o body. E é isso. Agora a gente tem que ir lá no nosso network aqui. Nos clusters, a gente vai vir em Collections, Browse Collections. E aqui vai estar em teste, quotes. E agora a gente já tem aqui ó, o nosso primeiro dado aqui da nossa aplicação. Né? Então, bem legal, a gente já tem o nosso primeiro dado feito. Todo dado que você for salvar, você pode fazer dessa maneira, né? E agora vamos começar os testes aqui. Vou tentar inserir aqui de novo. Ó, tentei inserir e ele falou, já tem um valor com esse ID, então você não pode inserir novamente esse ID, certo? Então teria que ser algo como ID 2, ou 3, ou 4. Beleza, esse aqui é um dos jeitos da gente fazer isso aqui. Agora, o que a gente precisa fazer? É só fazer um get, né? Então a gente já tinha o get na nossa outra parte da nossa aplicação, mas aqui, se a gente for buscar pelo get do quotes, deixa eu dar um refresh aqui, porque ele quebrou a aplicação quando ele deu o que deu. Ó, ele vai dar para mim ainda aqueles dados mocados, né? Não é isso que a gente quer. Eu não quero aqueles dados mocados que a gente montou nas outras aulas. Eu quero os dados que vêm lá do meu banco de dados. Então, eu vou ter que fazer uma busca lá. Vou pegar aqui, ó. Uma busca. Vou fazer um async aqui. Vou esperar esses dados e eu vou colocar aqui um find. Porque eu quero buscar todos os dados. Todos. E agora, quando der uma resposta, eu vou enviar o response. Vamos ver se esse aqui vai dar certo. Dá um get aqui. Ó, beleza, já está buscando lá no meu banco de dados esses dados aqui e retornando para mim a resposta como ok. E se eu inserir um outro tipo de dado aqui, né? 2. E aí, blá, blá, blá. Inserir só para dar uma diferenciada aqui. Beleza, inseriu. E aqui, se eu for buscar os dados,
ele vai vir aqui os dois. Então é bem legal, né? A gente já tem uma estrutura de dados dinâmica, que você pode adicionar aí o que você quiser. A última coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu acho que é uma coisa legal, né? Eu acho que vou explicar mais duas coisas, né? Que vai ficar legal de se ver. Primeiro, validação de dados, né? Então, eu posso vir aqui, ó. Se o hackbody não existir, eu quero retornar um esse cara aqui opa, has.status e eu quero colocar 400. Vou mandar uma mensagem erro true. É só uma validação para ver se ele está enviando o corpo da requisição certinho, né? Então se eu remover aqui, opa, se eu remover esse aqui, ué, ele tentou passar do mesmo jeito. O Sally Hackbody. Ah, sim, porque ele. Ainda assim ele tentou pegar que ele vem como vazio, mas não quer dizer que ele tá. É algo que não pode ser enviado. Beleza? Então eu vou fazer uma requisição aqui, ó. Agora sim, o erro é true. Então quer dizer assim, se o cara não tiver o ID, eu vou mandar um erro, falar assim, ó, você não mandou o ID para inserir aqui. E a gente consegue colocar também uma mensagem. Você deve enviar o ID da cookies. Ó. E aí você pode fazer isso de diversas maneiras, né? E você pode validar todos os campos também. Só que aqui como a gente já tem o Mongoose fazendo essa validação também, a gente pode usar o próprio Mongoose, usando uma função que chama try-catch. Deixa eu puxar aqui para baixo. Catch, error. E aí, .status, eu vou colocar has.status. Como é o status que eu não sei qual é, eu vou enviar um 500 e eu posso mandar o erro de volta para o usuário, beleza? Ó, e aí, como que a gente pode ver se esse aqui está funcionando ou não? Vou abrir aqui meu local HTTP, vou retornar isso aqui. Se eu tentar adicionar dessa maneira, eu sei que vai dar erro na minha aplicação. Por quê? Porque eu já adicionei o ID 2 e com esses dados aqui. Ó, agora a minha aplicação não quebrou, né? Porque eu estou usando o try-catch não permite que a minha aplicação quebre. E ainda, além disso, ele me dá o valor do que é o erro ali, né? Ele está falando aqui para mim, ó. Código 11.000 quer dizer que tem uma duplicada no ID que você quer adicionar. Você pode tratar esse erro, né? Por exemplo, pode pegar esse code aqui, ó, que é 11.000, que é um code meio que reincidente, e fazer uma tratativa, né? Você pode colocar aqui algo comum. Ó, primeiro vamos dar um console log. Error.code, né? Vamos fazer aqui. Ó, ele vai dar aqui para mim 11.000. Então, se o erro for 11.000, ele pode colocar aqui, ó. Error custom message. Se o error.code for 11.000, eu quero colocar uma mensagem customizada. Vou colocar aqui, ó. ID já foi criado, inserido, né? Porque essa mensagem vai ficar um pouquinho mais legível para o usuário, né? E às vezes não é bom a gente jogar o erro direto, porque pode ser que ele descubra alguma vulnerabilidade. Então o hacker pode explorar isso aí na nossa aplicação. Vou mandar um error true e a mensagem vai ser custom message. Vamos ver aqui se vai dar certo. Ó, ID já foi inserido. Aí se tiver algum outro tipo de erro, a gente pode colocar o erro genérico, né? Você pode colocar assim, ó. Erro da aplicação. É isso. E aí você pode mapear quantos error codes aí você quiser, né? Então, uma das coisas que eu queria mostrar é o TechCat e a outra seria
a gente fazer essa inserção em massa. Por que, que a gente quer essa inserção em massa? Porque você pode colocar lá direto pelo GPT, né, e gerar um monte de dado ali bem facinho para a gente criar. Primeira coisa, antes de mais nada, eu vou dar um refresh aqui e eu vou limpar aquele dado que eu criei aqui agora. Né? Vou pegar ele aqui, dar uma deletada nele. E agora vai estar só o dado ali da nossa aplicação, esse aqui. Show. E agora a gente vai querer inserir em bulk, né? Em massa. Então eu vou colocar aqui bulk, que é essa inserção em massa que a gente utiliza nas aplicações. E agora eu preciso fazer apenas uma mudança aqui. Em vez de colocar um create, eu vou colocar aqui um insert many do Mongoose. Por isso que eu falo para vocês que é muito fácil. Se você for fazer isso aqui no SQL, seria muito mais difícil de se construir algo assim, certo? Então, await, quotes, insert many, hack, body. A gente pode fazer algumas validações, você pode fazer algumas validações aí, mas com isso aqui a gente vai conseguir fazer uma inserção em massa, acredito eu. Como que vai funcionar? Vou colocar aqui, ó, quotes, vou adicionar bulk, né? E para esse caso aqui, a gente só tem que adicionar os nossos dados que estão aqui no mock. Né? Eu tenho um array aqui. Beleza. Ele tá dando erro aqui por causa que não tá com aspas. Vou mandar. Vou ajustar isso aqui rapidinho. Ajustei aqui. A única coisa que eu vou mudar é no primeiro ID, em vez de 1, vou colocar aqui para ser 31, porque já existe o ID 1. Né? E agora vamos testar aqui a aplicação para ver se vai funcionar. Ó, percebo que não está aparecendo o send request aqui de cima. É porque eu tenho que colocar um comentário aqui antes de cada requisição. Vou salvar e vou enviar esses dados. Como é que eu sei se funcionou? Eu vou tentar inserir de novo. Se der eu, falou que a ID já foi inserido. Vamos dar uma olhada aqui se funcionou ou não. Ó, já temos aqui os nossos dados aqui já de maneira dinâmica. Então, bem legal, agora a gente já fez a nossa conexão com o banco de dados. A próxima aula vai ser fazer essa conexão com o banco de dados, com o front-end e colocar isso tudo na aplicação do Versão. Até mais, pessoal.